no texto de Mateus, capítulo 2, do verso 16 ao verso 18. Mateus, capítulo 2, do verso 16 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus bendito, neste momento, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, como o Senhor falou pela manhã. Fale conosco como o Senhor tem falado até agora neste culto. Nos ajude, Senhor, a deixar os maus pensamentos que talvez possa estar sondando as nossas mentes agora, as responsabilidades e os compromissos que temos para amanhã, a inquietação do nosso corpo, do nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, a prestarmos atenção na Tua palavra que será exposta. Aquieta, Senhor, as nossas crianças, para que elas possam, Senhor, também, reverentemente, ouvir a Tua voz. E a mim, Senhor, que estarei lendo este sermão, o sermão do Teu ministro, onde expõe aqui todas as verdades da Tua palavra, que eu não venha ser, Senhor, um empecilho na vida dos irmãos que aqui estão, mas que eu possa ser claro, Senhor, na leitura desse sermão, e que possamos todos nós, sermos edificados por Tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos versículos que precedem o texto que lemos, podemos constatar que os magos do Oriente, depois de terem procurado pelo menino, rei dos judeus, no palácio de Jerusalém, seguem para a cidade de Belém, local onde os profetas anunciaram desde a antiguidade que ele nasceria. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e ali mesmo prostraram-se e o reverenciaram com as honras de um grande rei, ofertando-lhe ouro, incenso e mirra. Após isso, Mateus diz que os magos, pela divina providência, são advertidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, e assim retornaram imediatamente para suas terras. Vimos ainda que o Senhor, em sua providência, da mesma forma que havia advertido os magos, também adverte a Josué em sonho acerca da intenção sanguinária de Herodes, e diz de José. Também adverte José em sonho acerca da intenção sanguinária de Herodes e diz para ele tomar o menino juntamente com sua mãe e partirem para o Egito. Assim ele fez. Mas Herodes, ao saber que os magos não retornaram de Belém para contar-lhe acerca do menino que estavam procurando, como havia ordenado a eles antes de partirem, fica enfurecido, pois sentiu-se desprezado, ridicularizado por eles. Em sua fúria, diz Mateus, ele manda matar a todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e demais cidades circunvizinhas. Vejam o que ele diz. Mateus capítulo 2, no verso 16. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, informara dos magos. A palavra traduzida aqui, meus irmãos, por iludido, é um verbo utilizado na língua hebraica, cujo significado comum é zombar, escarnecer, ridicularizar.
Observem como essa palavra traduz bem o sentimento de Herodes ao perceber que os magos não retornariam a ele para informar, não retornariam a ele para informar a localização do menino. A ideia de ter sido feito de bobo, de ver seus reais intentos frustrados, lhe causa ira, mais precisamente ódio. Esse é o sentimento que bradou de um coração perverso, soberbo, altivo. O soberbo não admite o desprezo de alguém inferior a ele. Não admite ser rejeitado, muito menos admite que seus planos sejam frustrados. Isso nos mostra uma peculiaridade singular e que separa os filhos de Deus dos filhos do diabo. Vejam, a frustração é um sentimento que enfrentamos quando as nossas expectativas são quebradas e algo não sai como esperado. A Escritura, até aqui, nos dá 2 exemplos de pessoas frustradas e também nos mostra como cada uma delas reagiu diante disso. Essas pessoas são Herodes e José. José, como diz Mateus, estava desposado de Maria, uma jovem judia de família sacerdotal, mas que, de repente, tem suas expectativas frustradas mediante a gravidez de sua mulher, de um filho que não era seu. Mas vejam como ele reage a essa situação. Não é com fúria, não é com ira. E isso não quer dizer que em seu coração não possam ter passado esses sentimentos, e certamente passaram. Mas tem um porém aqui. Ele soube dominá-los. Ele soube dominá-los, pois decidiu deixar Maria em secreto, evitando infamá-la, enquanto ponderava acerca do que fazer. Já Herodes, diante da frustração, é incapaz de dominar-se. Diante da frustração, é incapaz de dominar-se, de controlar sua ira, seu ódio, não se preocupou com a difamação, não se preocupou com a dor do outro, com o sofrimento daqueles que liderava. Diante da frustração, deixou-se levar pelos mais pérfidos sentimentos de seu coração. E o domínio próprio, irmãos, é fruto do Espírito Santo. Do Espírito que habita nos filhos de Deus, que os faz dominar-se, que os faz serem prudentes, que os faz agir com longanimidade, com benignidade, com bondade, com mansidão. Meus irmãos, constantemente temos de lidar com as frustrações em nossas vidas. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Porém, o que temos feito, como temos agido, ou ainda reagido diante de situações que se mostram contrárias ao que esperávamos, contrárias ao que imaginamos e até mesmo contrárias ao que vivenciamos durante um determinado período de nossas vidas. Como reagimos? Como reagimos quando o nosso marido ou a nossa esposa não faz ou não se torna o que gostaríamos que fosse? Como reagimos? Quando o nosso casamento não é aquilo que idealizamos? Quando os nossos filhos não são exatamente do jeito que sonhamos? Quando o trabalho que estamos realizando ou a empresa que servimos não é do jeito que gostaríamos, que queríamos? Como reagimos? Quando a igreja não é a igreja que eu queria ter? Quando as pessoas que estão caminhando comigo não são as pessoas que eu gostaria que estivessem juntos? Como reagimos a isto? O que fazemos? Como agimos, meus irmãos? Como reagimos àquilo que frustra nossas expectativas, nossos desejos, nosso ego? Como você tem agido? Ou como você tem reagido? Como José ou como Herodes? A forma como você tem reagido às frustrações responderá que o Espírito tem habitado em ti. E o exemplo de José e de Herodes te mostrarão que caminho você deve seguir. Um te levará à morte e o outro à vida.
Um te levará à paz e ao contentamento, e o outro te conduzirá ao ódio, à amargura, ao ressentimento. Ah, meus irmãos, quão terrível é um coração amargurado. Saul teve um coração assim, amargurado, frustrado por Samuel. Absalão também teve um coração assim, amargurado, frustrado por Davi, seu pai. Aitofel teve um coração assim, amargurado, frustrado por Davi, seu rei. Judas teve um coração assim também, amargurado, frustrado por Jesus, seu mestre. E vocês? E nós? Quem ou o que tem nos frustrado? O que é que tem te frustrado? Seu pai? Sua mãe? Seu filho? Seu irmão ou irmã? Seu chefe? Seu pastor? Seus presbíteros? Sua igreja? E o que você tem feito? Que caminho tem tomado? Porque vejam, não se tratam apenas do fator ira, pois a ira em si não é algo pecaminoso. A ira em si não é algo pecaminoso, mas isso, quando exercida de modo justo, pela motivação certa, a ira é uma realidade presente em nossas vidas. Todos nós iramos em determinados momentos, uns mais, outros menos. Até Deus se ira. Aliás, nas Escrituras, Deus é a pessoa que mais permanece em um estado de ira. Isaías, em várias ocasiões, diz que a ira de Deus não se aparta quando ele olha para aquilo que é mal. Em Romanos, Paulo menciona a ira de Deus e seus efeitos por mais de 50 vezes no texto. Como, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, verso 18, quando diz que a ira de Deus revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. João diz que a ira de Deus permanece sobre todo aquele que não crê no Filho de Deus para alcançar misericórdia. E ainda que a ira está e permanecerá sobre a sua cabeça. João capítulo 3, verso 36, que diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. O fato, meus irmãos, de Deus irar-se comunica algo extremamente importante aqui. Comunica que nem todo tipo de ira é pecaminosa. Comunica que a ira pode ser a resposta justa para o mal, bem como assim a resposta amorosa em favor das vítimas do mal. Ora, de fato, como diz um antigo teólogo, que vai dizer o seguinte: seria impossível um ser moral permanecer indiferente e impassível na presença do mal. De novo, seria impossível um ser moral permanecer indiferente e impassível na presença do mal. Logo, não nos surpreende que o Senhor Jesus tenha ficado irado com aqueles que vinham pervertendo a adoração ou contribuindo com o sofrimento dos outros ao se omitir da dor deles. Vejam o que diz Marcos capítulo 3, verso 5. Olhando-os ao redor, indignado, irado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Agora vejam também o que diz em Marcos capítulo 10, verso 15. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. No entanto, meus irmãos, a ira de Deus nunca é por capricho. A ira de Deus nunca é por capricho. Ou seja, por um desejo súbito, uma vontade repentina e insidiosa, uma mudança de hábito. De modo nenhum.
sua ira sempre com aplicação ativa de sua justiça retributiva. Deus sempre responde com justiça aquilo que é errado, mal ou perverso. Como ele mesmo diz em Ezequiel, capítulo 18, verso 23, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Os seres humanos foram feitos para amar aquele que os fez e os sustenta, cuja a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade todos experimentaram. Porém, o coração dissoluto dos homens se desviou de Deus, e os seus olhos se prostituíram após os seus ídolos, como declarou o Senhor em Ezequiel capítulo 6, verso 9. Assim Deus se irou contra os homens obstinados. É a ira de Deus injusta? Certamente não. Vejam em Ezequiel capítulo 18, verso 29 a 30. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E responde o Senhor: e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirás de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus rejeita ainda, no capítulo 24, verso 14. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos. E segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. Os feitos dos homens que suscitam a ira de Deus são aqueles considerados capitais. Os feitos dos homens que suscitam a ira de Deus são aqueles considerados capitais: a traição, a rebeldia, o engano, a mentira e a blasfêmia. O coração humano é traiçoeiro demais, irmãos. Está disposto a crer em qualquer coisa que amenize o pecado, mas indisposto a crer naquilo que é justo e o que, portanto, diz respeito a Deus. Os sentimentos que brotam em nós quando ouvimos alguém ser chamado de traidor nos dão uma ideia da lógica intrínseca da ira de Deus. Os seres humanos foram criados para ouvir a voz de Deus e tratar os outros, seus semelhantes, com amor. Os seres humanos foram criados para ouvir a voz de Deus e tratar os outros, seus semelhantes, com amor. No entanto, temos corações como de pedras. Somos teimosos muitas vezes. Isso me lembra o que diz o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 16, verso 12. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração, maligno, para não me dar ouvidos a mim. Meus queridos irmãos, Deus não seria bom se de fato ele não se irasse contra o mal. Deus não seria bom se de fato ele não se irasse contra o mal. O fato é que ele se ira contra toda impiedade, contra toda injustiça e toda a forma de pecado. E isso não pode ser diferente, uma vez que ele é bom, justo e compassivo. Na verdade, ele é o mais justo e compassivo ser. Aquele que mais ama em todas as Escrituras. E sabe como ele expressa isso? Na pessoa do seu Filho. É nele que ele expressa a plenitude do seu amor. Muitas vezes, igreja do Senhor,
Nós deixamos de enxergar com ira e o amor de Deus são coerentes entre si como genuínas expressões de sua bondade e de sua glória. Os dois operam juntos. Quantas vezes o Senhor Jesus não foi consumido pela ira diante das injustiças que encontrou em sua carreira aqui na terra? Da mesma forma que quantas vezes não se comoveu em piedade pela misericórdia de muitos? Parafraseando aqui mais uma vez um antigo teólogo, que diz o seguinte: sua verdadeira misericórdia procedia do conjunto dessas emoções. Sua verdadeira misericórdia precedia do conjunto dessas emoções. De uma maneira que não se pode entender o amor de Deus sem que antes se entenda a sua ira. É porque ele ama que ele se ira contra o mal. No entanto, Herodes não se irou contra o mal. Herodes se irou por causa do seu ego. Herodes se irou por causa do seu ego, do seu status, da coroa que estava sobre a sua cabeça e do trono no qual se assentava. Ele se irou de um modo tão intenso e pecaminoso que veja no que isso culminou. Ensadecido pela fúria, ordenou os seus soldados que executassem cada criança de Belém e circunvizinhança, do sexo masculino, de 2 anos para baixo. E por que de 2 anos para baixo? Porque essa era a possível idade que se encontrava o Salvador Jesus, uma idade entre 1 e 2 anos. Pois o termo também se aplicava a crianças nessa linha intermediária. Eis então as boas-vindas do mundo ao Salvador dele. Eis as boas-vindas de Herodes ao verdadeiro rei e senhor, não apenas da Judéia, mas de todo o mundo. Um banho de sangue. Os magos ofertaram ao rei recém-nascido ouro, incenso e mirra, e Herodes lhe oferece punhais, espadas, lanças e flechas. Uma pilha de cadáveres. Uma pilha de cadáveres. Meus irmãos, quão terríveis foram aqueles dias naquele lugar. Quão terríveis foram aqueles dias naquele lugar. Você consegue imaginar a cena? Soldados armados com espadas e lanças entrando nas cidades, nas vilas, nos campos, invadindo as casas, tomando os seus filhos, transpassando-os com uma espada, perfurando os seus pequenos corpos indefesos com suas lanças. Quantas mães não se jogaram na frente dessas espadas, dessas flechas, dessas lanças, na vã tentativa de proteger seus pequeninos? Quantos pais não foram mortos, mutilados? Quantos não sobreviveram, tendo que agora carregar em suas mentes a lembrança brutal daqueles dias, daquele dia? Há uma tradição de que entre eles, ele matou o seu próprio filho. E que Augusto César, ouvindo isso, disse: era melhor ser porco de Herodes do que seu filho, porque os judeus não comeriam carne de porco. Outros dizem que isso é apenas uma fábula, pois seu filho morreu poucos dias antes dele. Mas o fato é que houve um verdadeiro genocídio em Belém. Mateus narra o acontecido como sendo o cumprimento da profecia de Jeremias 31, verso 15. Vejam o que diz no verso 18. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 2, verso 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Para entender essa citação, é preciso antes entender alguns termos que são utilizados pelo autor em seu contexto no Antigo Testamento. Primeiro ponto aqui.
O primeiro termo é Ramá. Essa era uma cidade que estava localizada no limite entre os dois reinos, o do norte de Israel, o do norte, né, o reino de Israel, e do sul, Judá. E esta cidade ficava a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era o local onde os conquistadores estrangeiros ordenavam à multidão derrotada que se reunisse para ser deportada para as regiões longínquas. Por causa de sua localização, ela podia representar ambos os reinos. O segundo ponto, e o segundo termo, é Raquel. A segunda esposa de Jacó, a mulher que ele mais amava, ela foi quem deu à luz a José, pai de Efraim e Manassés, e, portanto, servia de referência para representar Israel, o reino das 10 tribos, às vezes simplesmente chamado de Efraim. E já que também deu à luz a Benjamim, estava habilitada a simbolizar Judá, o reino das 2 tribos, Judá e Benjamim. Vejam, Jeremias usa metaforicamente a figura de Raquel aqui, uma vez que ele a retrata como estando ainda viva. É como se ela estivesse contemplando as multidões reunidas em Ramá para serem levados ao cativeiro na Babilônia. Ela ouve os seus lamentos até que ela mesma se põe a prantear. Ela geme amargamente porque está sendo privada de seus filhos, primeiro Israel e depois Judá. Justamente ela que vive tão ansiosa para ter filhos, que clamava ao Senhor dizendo: dá-me filhos, senão morrerei. No entanto, ela agora vê como alguns deles são mortos e outros são levados para terras estranhas e por isso pranteia. Quão amargas são as suas lágrimas, quão forte e duradouro o seu lamento. Roubaram-lhe aquilo que lhe era mais querido, roubaram-lhe os seus filhos. Mas o texto de Jeremias, ao passo que fala da pungente dor de Raquel, fala também de esperança. Fala também de consolo, de restauração, fala de uma nova aliança. Raquel tipifica o sofrimento causado pelo potencial maligno do pecado que aprisiona e destrói os filhos de Israel. Mas ainda que estes tenham sido mortos e aprisionados, há esperança. A promessa de vida e restauração. Pois vejam o que promete o Senhor por meio de Jeremias nos versos seguintes. Jeremias capítulo 31, versos 16 e 17. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Jeremias aqui falava da chegada de um novo tempo, de uma nova aliança, que não se cumpriu completamente no retorno dos exilados da Babilônia. Porém, se cumpre agora com a chegada do Messias, Jesus, filho de Maria, filho de Davi, o Filho de Deus. Vejam, a providência da Judéia, ou melhor, a província da Judéia abrigava os filhos de Benjamim em Judá. A província da Judéia abrigava os filhos de Benjamim em Judá. Raquel era sua mãe, a mãe de ambos, uma mulher apaixonadamente desejosa de filhos, e sendo assim, a pessoa mais adequada para ter o seu nome usado para expressar a tristeza de todas aquelas mães que perderam seus filhos nessa matança. Em meio à dor, às lágrimas e ao pranto, Mateus diz que, a partir daquelas palavras de Jeremias, capítulo 31, do verso 15 a 17, Deus diz às mães de Belém que as suas criancinhas retornarão, pois chegou o tempo, elas verão seus filhos novamente. Aquelas criancinhas que foram tomadas brutalmente de seus braços retornarão um dia e virão alegremente ao encontro de cada uma daquelas mães cujas lágrimas derramadas foram colhidas pelo bendito Salvador. Nenhuma delas foi em vão.
Mas Deus compadeceu-se de cada uma delas, dando-lhe o seu unigênito para pôr um fim a todo o sofrimento e enxugar o seu rosto de toda a lágrima. O terrível acontecimento em Belém não sucedeu sem Deus. Preste atenção, meus irmãos. O terrível acontecimento em Belém não sucedeu sem Deus. Isso me lembra uma parábola que John Piper conta sobre um certo estalajadeiro deste período. Nela se diz: a esposa de Jacó teria 58 anos de idade naquele dia em que Jesus passou pelo portão da cidade de Belém e vagarosamente caminhou em direção à estalagem de Jacó. Na rua, amigos conversavam entre si e crianças brincavam à beira do caminho, e Jesus cantarolava uma canção e sorria a cada criança que via. Ele parou na frente de uma garotinha para um camelo na terra desenhar e perguntou: o que é isto? A garotinha se inclinou para estudar o que o Senhor tinha feito. Ela sorriu e disse: um camelo, Senhor. Seu dedo na curva posicionado bem no local onde os marcadores amarraram seus carregamentos no lombo daquele animal, então afirmou: ele tem uma corcunda. Sim, ele tem, disse Jesus. E quem você acredita que fez este camelo com esta corcunda? Sem pensar se isso pararia o grupo do rabi ou deixaria irritado, ela responde: Deus fez. E Jesus, sorrindo, respondeu: bons olhos, minha criança. Como eu gostaria que toda Jerusalém, dentro daqueles muros de pedra, vissem os sinais da paz. Ele deixou a menina com uma expressão de assombro em sua face e com calma foi encontrar o lugar onde nascera. Tinha dito que a estalagem nunca fora lugar para pecado, pois Jacó era um homem santo e ele e Raquel tinham planejado casar. Tem uma criança ou duas e servir os viajantes, especialmente os pobres que traziam sua própria comida e pombas rolas e buscavam um lugar para ficar perto dos portões de Sião. Eles acordariam cedo, ficariam despertos até tarde para ajudar os peregrinos a ir e vir. E quando o lugar estivesse cheio, a alguns, principalmente os mais pobres, eles diriam: nos desculpe pela falta de quartos, mas fique agora, se você desejar, lá nos fundos. Há um monte de feno e temos alguns estrados atrás que vocês podem usar. Não vamos cobrar nada. O estábulo não é muito grande, mas Noé o mantém seguro. Ele fora um presente de casamento a Jacó, porque os pastores sabiam que ele amava o cachorro. Não há nada mais. Não há nada nos 10 mandamentos. Ele costumava brincar que diga que um homem não pode amar um cachorro. Crianças corriam à frente de Jesus enquanto ele caminhava na direção da estalagem de Jacó. A rua pedregosa que levava à estalagem estava profunda, com centenas de anos de uso, e íngreme em um ponto um pouco antes da porta. O Senhor bateu uma vez, então duas. Antes de ouvir a voz do velho homem, aqui nos fundos, ele chamou. Jesus seguiu a trilha em volta da estalagem. O velho recostou-se em sua cadeira e disse ao cachorro para não se importar: não tem ninguém para atender a porta, meu rapaz. Faz 30 anos. Desculpe o inconveniente aos seus pés cansados. A estrada para Jerusalém é difícil, não é? Não se importe com o velho sem. Ele é tão inofensivo quanto seu pai. Não morderia um soldado romano à noite. Sente-se. E Jacó moveu o coto de seu braço direito e disse: estamos em crise agora. Tenho muito tempo para pensar e conversar. Venha, sente-se e beba alguma coisa, água do poço de Jacó.
Ele riu. Você é dono da estalagem? O Senhor perguntou. Emprestada, melhor dizendo, Deus é o dono. E este comentário o Senhor sabia que estava em casa e prosseguiu. Venha. Você lembra do censo, quando César disse a todo mundo que cada pessoa deveria se alistar? O velho Jacó estremeceu. São frios os ventos do norte, são secos os desertos, peixes nadam e corvos voam. Eu lembro. Ano sombrio e terrível foi para mim quando Deus ordenou aquele estranho decreto. Como alguém poderia esquecer um tempo como aquele? Por que perguntas? Respondeu Jesus. Tenho uma dívida a pagar e gostaria de saber quanto é. Porque dizes ter sido um ano sombrio e terrível. Ele levantou o coto de seu braço direito. Tão atordoador, meu jovem, que nem percebi que tinha perdido meu braço. Você sabe o quanto me custou alojar o Filho de Deus? O velho homem pegou o seu bastão de cedro e apontou em volta do lugar, vazio, e disse: Por 30 anos estou sozinho, sabe? Ando por aí com um braço, um cachorro, sem filhos, mas eu tive filhos uma vez. José era meu primogênito. Era pequeno, porque sua mãe era muito doente. Quando ele completou 3 anos, o Senhor foi bom para comigo e minha Raquel. E o nosso bebê bem nasceu, bem na época da chegada da família abençoada. E o coração gracioso de Raquel arranjou um jeito para que se hospedassem naquele pequeno estábulo. Um homem estava magro e cansado. Você parece a beça com ele. Parece a beça com ele, disse Jacó ao estalajadeiro. Mas Jesus disse: Porque o ano foi sombrio. Nós ganhamos uma reputação aquela noite. Nada para se temer. Foi o que pensamos. Era de Deus. Mas um ano depois, o esquadrão de abate de Herodes veio. E por onde você acha que eles começaram? Nenhuma ideia. Nós não tínhamos a menor ideia do que eles vieram fazer. Não houve tempo para orar, nem tempo para correr, nem tempo para tirar o pobre José da rua e deixá-lo dizer adeus a Ben ou a mim e a Raquel. Apenas tempo para ver uma lança lançada transpassar pelas suas costas e peito. Ele caiu bem na frente daquela placa que acolhe o estrangeiro ao lugar e olhou com pânico para mim, como se perguntasse o que tinha feito de errado. Meu jovem, você já perdeu um filho? Lágrimas corriam na face do Salvador. Ele sacudiu a cabeça, mas não podia falar. Antes que eu encontrasse fôlego para gritar, ouvi as palavras, um sonho repugnante. Mate qualquer criança de 2 anos para baixo. Não poupe nenhum, mas não cometa excessos. Que este seja o mais velho, e se tomas sua vida como preciosa, não deixe nenhum escapar. Eu não tinha espada ou armas em minha casa, mas, Senhor, eu tinha minhas mãos, e eu salvaria o meu filho da minha herança. Tão corajosa, ó Raquel, foi tão corajosa. Suas mãos eram como 1000 barras de ferro em volta do meu menino. Ela não deixaria ir. E por isso seu próprio corpo recebeu cada estocada e golpe. E eu perdi o meu braço, minha mulher, meus filhos, o custo de dar morada ao Messias aqui. Porque ele desapareceria e nunca viria ajudar. Eles sentaram em silêncio e Jacó ponderava as lágrimas do estranho. Eu sou o menino. Eu sou o menino que Herodes queria destruir. Você deu aos meus pais lugar para me dar a vida, e então Deus me deixou viver e tomou sua esposa para si. Não me pergunte por que um deveria viver e o outro morrer. Os caminhos de Deus são mais altos e você saberá em tempo.
Mas eu vim para mostrar a você o que o Senhor preparou na noite em que você deu lugar à luz celestial. Em 2 semanas eles crucificarão meu corpo, mas marque minhas palavras, Jacó. Eu me erguerei de entre os mortos em 3 dias e colocarei meu pé na cabeça daquele que tem o poder da morte. Eu ressuscitarei com vida e fôlego sua esposa e bem e Jacó também e José também. E lhes darei de volta Jacó, de volta com tudo aquilo que o mundo pode guardar e reinarás para sempre e sempre. Meus irmãos, Deus sempre está no controle. Se por um lado a maldade de Herodes fez com que as mães caíssem no pranto, por outro lado, essa sua dor serve e colabora para que o plano redentor de Deus se concretize. Elas são coadjuvantes na construção do reino de Deus. Herodes traz o horror, mas, apesar de tudo, sua fúria e morticínio servem para que aconteça a obra redentora de Deus. Quando todos os grandes e cruéis dessa terra combatem a Deus, eles apenas realizam a vontade dele e concretizam o que ele planejou e determinou. O bramido dos inimigos não passa despercebido e o justo juiz há de lhes dar a paga por seus terríveis feitos quando vier-se pela segunda vez. Mas essas palavras ainda ressoam em nossos ouvidos e não poderiam ser diferentes. Ou melhor, não poderíamos agir de modo indiferente a isso. Herodes mandou matar todos os meninos menores de 2 anos. Mas aquele que é maior do que Herodes, o qual nem mesmo a morte pôde detê-lo, vive e neles todos os que morreram encontram vida e vida eterna. A ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, quão insondáveis são os teus desígnios, quão insondáveis são os teus decretos. Quando a tua vontade, Senhor, se manifesta aos nossos olhos, às vezes não temos condições de perceber que aquele mal aparente é a manifestação dos teus santos desígnios, dos teus santos decretos. Ó Senhor, nos ajude. Como começamos a liturgia nessa noite, falando do contentamento, nós também finalizamos esse culto lembrando, ó Deus, da importância de termos, ó Deus, ações que glorificam o seu nome. De manifestar, ó Deus, mesmo em meio à tribulação, um coração obediente à tua voz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela pregação da tua palavra, que nos encoraja, Senhor, a vivermos contentes, lembrando que o possível mal que hoje sonda as nossas vidas, as dificuldades momentâneas que insistem em nos fazer tropeçar, que insistem em tentar dobrar os nossos corações para a murmuração, para a inconstância, para a hipocrisia, para o desânimo, para a preguiça. Que todos esses fatos, Senhor, que pertencem à realidade humana, que possamos saber lidar, ó Deus, com todas essas situações, nos arrependendo sempre que necessário e respondendo ao Senhor,
respondendo à tua palavra, respondendo aos teus desígnios, aos teus decretos, às circunstâncias que vêm sobre nós, que possamos saber responder, ó Deus, como José respondeu, de forma obediente, e não nos entregando, Senhor, à ira, à soberba, à mentira, ao adultério, à idolatria, a falar e a invocar o nome do Senhor em vão, a desonrar o dia do Senhor, mas que possamos, ó Deus, responder em obediência ao Senhor. Mas sabemos que não é possível por nós mesmos. Temos consciência disso, por isso nós rogamos ao Senhor agora. Tem misericórdia de nós. Que o Teu Santo Espírito seja conosco, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, fazendo com que possamos viver uma vida verdadeiramente piedosa, não uma simples aparência para divulgarmos nas redes sociais de algo tão piedoso, virtuoso. E quando ali os 30 segundos de fama, Senhor, nas nossas redes sociais, tudo é um caos. A murmuração prevalece na nossa casa, a desgraça, a briga, a inconstância, a mentira, o adultério, a cobiça. Mas que possamos, Senhor, verdadeiramente vivermos uma vida santa, onde o que nos importa, Senhor, é viver, sermos exemplo na nossa casa, vivermos em conformidade com a Tua palavra, servirmos a nossa igreja de forma verdadeira, buscarmos ao Senhor as Tuas mãos santas e não vivermos como Herodes, matando os nossos irmãos com a nossa língua, difamando o nome da nossa igreja, corrompendo o coração dos mais novos, tirando a esperança dos mais velhos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dê um coração como de coração de Cristo. Um coração que foi obediente até a morte de cruz e que se sujeitou, o mesmo sendo Deus, se sujeitou humildemente ao Pai e foi para o madeiro e levou sobre si todas as nossas dores, tudo aquilo que nós merecíamos, Cristo levou, mas que Cristo ressuscitou no terceiro dia, está agora reinando sobre tudo e todos. Ó Senhor, seja conosco, nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Em nome de Cristo que nós choramos. Amém.